Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Ageu, fazendo favor. Livro do profeta Ageu. O antepenúltimo livro antes de terminar o Velho Testamento. Profeta Ageu, antepenúltimo livro antes de terminar o Velho Testamento. Antes de Mateus, 3 livros antes de Mateus. Você vai encontrar aí um livro pequenininho, que é o livro do profeta Ageu. Deus fala pela boca do livro. Quem aqui acredita que Deus profetiza pela boca do livro? Hoje nós vamos ver isso aí, tá certo? É Ageu, Zacarias e Malaquias. Eu quero ler só um pedacinho do capítulo, só ler o capítulo 1. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Veio a Zorobabel, filho de Salatiel, esse governador de Judá, e também a Josué, que era filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor. Assim fala o Senhor: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa de Deus deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitar em vossas casas, edificadas, acarinhadas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis e não chegais a fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar, vestimos, mas ninguém se aquece, e aquele que recebe salário, recebe polo-á e saqueia furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco. Em pouco, quando trouxeste para casa, eu a sopro e o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa permanecem ruínas, eu passo em cada um de vós, ao passo que cada um de vós corre para a sua própria casa. Senhor, nós vamos meditar na tua palavra nessa noite. Quero pedir que tu venhas falar. Esse é um tempo importante da história das nossas famílias, é um tempo importante neste culto, que é um culto de ceia, e é um momento especial. Eu quero te pedir que eu seja apenas um instrumento para falar a tua verdade para mim e para cada um que aqui se encontra, para que nós sejamos edificados segundo a tua palavra, sejamos luz, sal e testemunhas da verdade ao redor do planeta. Em nome de Jesus, eu te oro e te agradeço. Amém. Pode sentar você agora, em nome de Jesus. Som. O Cartola, você conhece o Cartola? É um sambista e ele, a obra do Cartola foi reconhecida só pós-morte. Depois de muitos anos que ele morreu, foram olhar a poesia que ele escreveu e aí descobriram que o homem era um poeta de verdade. E ele, passando um momento difícil com a família dele, mais precisamente com a filha dele, que decidiu sair de casa, a filha do Cartola, porque
não aceitava aquela situação. Ser pobre, ser do morro, vendo os playboys da Zona Sul, tudo de carro novo. E aí o que acontece? Ela fala: pai, eu vou embora, eu vou sair de casa. E eu vou pregar hoje sobre a anarquia do estado da alma do homem. Então eu achei bem, eu não sou de fazer isso. Eu vou cantar um samba do Cartola aqui. Aliás, uma lágrima do Cartola aqui de pai. Talvez você esteja passando por isso que o Cartola escreveu. Ele disse para a filha dele assim, a filha dele falou: pai, eu vou sair de casa, vou embora. Ele escreveu para ela essa poesia aqui, que virou um ícone da música popular brasileira. Ainda é cedo, amor, ao começares a conhecer a vida, anuncias a hora da partida, sabe mesmo que não faz. Embora eu saiba que já está resolvida, a cada esquina cai um pouco da tua vida. Em pouco tempo não será que é. mais um cinismo. Quando notar
Israel foi um caso assim. O livro de Ageu, ele foi escrito dentro de um contexto do estado anárquico da alma. Por quê? O texto que nós lemos, ele se dá entre 522 a 486 anos de Cristo. E os judeus estavam sofridos, desesperançosos, cansados pela luta que eles vinham passando com a vida. Tinham acabado de sair de 70 anos do cativeiro babilônico, chegaram em Israel, estava tudo destruído, foram construir o templo, desanimaram, cada um se trancou na sua casa para viver a sua própria vida e dizer assim: rapaz, entre cuidar de Israel, cuidar do templo ou cuidar da minha casa, fico eu com cuidar da minha casa mesmo. E Deus cantou para Israel uma canção parecida com o Cartola cantou para a filha dele, que só veio ter valor essa canção depois que o Cartola morreu. Eu não sou de estar pegando coisa de cantorinho para fazer parte de pregação, mas isso aqui é uma profecia. Quantos filhos você conhece que entram em estado anárquico contra os pais, sem querer viver a realidade dos pais que os pais estão vivendo, sem querer viver a situação financeira do pai, querendo descobrir o mundo, viver a vida, e quando os pais vão aconselhar, não faça isso, eles entram em estado anárquico da alma, e às vezes até obedecem ao pai por fora, mas por dentro ficou chateado com seus próprios pais. E Israel fez isso com Deus. Israel fez isso com Deus por algumas situações. Primeiro, porque eles estavam muito cansados, com 70 anos de prisão no cativeiro babilônico. E eles tinham saído. Quando chegaram, em vez de achar um estado de Israel, eles eram um estado, não tinha estado. Tinha um monte de gente migrada. E eles coletivamente tentaram reconstruir a nação. E tentaram reconstruir a nação. O judeu é muito religioso. Tentaram construir o templo, reconstruir o templo. E nas bases do templo eles já desistiram. Nas bases do templo eles já largaram de mão, dizendo que não vai dar certo. O templo de Salomão é muito suntuoso, esse aqui é fraco, isso aqui vai ser ridículo, deixa para lá. E aí isso resultou que eles se afastaram, cada judeu dos outros judeus, desenvolveram uma agricultura familiar e foram viver a sua realidade familiar e pronto, e sem querer ouvir o que o Pai que é Deus tinha para dizer. E a música do Cartola tem uma coisa interessante, ela fala assim: o mundo vai triturar teus sonhos tão mesquinhos. Irmãos, isso é uma verdade profunda, inclusive para muitos crentes que, pelo projeto que eles oraram a Deus não acontecer rápido, eles se afastam da comunidade, vão viver sonhos mesquinhos de individualismo, de egoísmo, de achar o seguinte: o meu planeta é eu e a minha casa aqui, e nós não vamos servir a Senhor nenhum, a gente vai servir a Senhor mesmo. Tive uma experiência agora, que alguns irmãos que nós deixamos lá em Florianópolis congregando, e bem, eles vieram, hoje eles estão congregando e bem de novo, e eles vieram contar: pastor, deixa eu contar uma história para o senhor, senta aí. E aí a gente estava lá tomando um cafezinho, conversando, e dizendo o seguinte: olha, quando a minha casa fechou, nós dissemos o seguinte: não precisa mais de igreja, eu vou ser crente na minha casa mesmo, com minha família, eu estou cansado. E uns 4 lá fizeram isso, e caiu como um tufão na cabeça dele, crise, tudo quanto é crise. Hoje estão todos congregando em volta, dizendo o seguinte: Deus me livre, não viver em comunidade. Aí foi tanto problema, gente se separando nos casamentos, emprego, o sujeito ganhava R$6.000, o chefe chegou para ele e falou assim: a partir da manhã seu salário é 1.500. Ah, mas eu não concordo, se não concordar, pega as contas. E aí
outro aqui, outro aqui, outro aqui. Estão se autoajudando. Eu cheguei lá, inclusive, um estava fazendo a mudança. Cheguei lá, na hora que eu cheguei lá na casa de um, que era o obreiro dele lá em Florianópolis, a mudança do outro estava chegando, aí já caiu todo mundo em cima dessa mudança. Caiu eu, mais o outro montador de móvel lá, que está lá também, que era da igreja, o outro. Fizemos a mudança dele, arrumamos a casa dele em 2 horas. Depois fomos tomar café ali. Porque eles decidiram morar juntos, se apoiar e congregar. Todos eles. Porque desistiram de viver o estado anárquico. Isso que Israel tentou viver lá no livro de Ageu. Israel tentou viver lá no livro de Ageu. E não deu certo. A profecia foi pesada para cima de Israel. A profecia era o seguinte: deixa eu te dar uma noção do que estava acontecendo e o que Deus falou. Ô Ageu, você é o meu profeta, eu tenho um recado para Israel. Dê um recado ao governador, que era Zorobabel, e ao sumo sacerdote. O recado é o seguinte: vocês estão dizendo que não é tempo mais de edificar o templo de Deus. Estão cansados. Estão dizendo que é tempo de vocês, mas vocês estão preferindo edificar a casa de vocês. Ou deixa eu dar uma notícia para vocês. Vai cessar a chuva, a agricultura de vocês vai secar. Vai cessar o orvalho. O salário de vocês vão ganhar de um lado, o saco vai estar furado, não vai render. Porque assim diz o Senhor: parem tudo e voltem a viver em comunidade. Edifiquem a casa do Senhor, que vai proclamar essa comunidade. E eu vou abençoar a casa de vocês. A profecia aí, e eles estavam, os argumentos eram muito fortes, dizendo: Senhor, olha, nós chegamos, está tudo destruído. Entre construir a cidade e o templo da minha casa, claro que eu vou dar preferência à minha casa. Segundo, eu não tenho o que comer, eu tenho que plantar, então eu vou investir na minha agricultura. E Deus falou assim: olha, eu quero um conglomerado sacerdotal para passar valores para essa comunidade aí. Voltem lá e façam tudo o que vocês não estão fazendo. Juntem lá, edifiquem o templo, edifiquem os valores. E aí eu, chegando em Floripa, com essas histórias que eu vi lá, Deus me deu esse texto papel, eu fiquei muito feliz. E eu tinha um flash em algum lugar, não me lembro, escutado essa música, eu comecei a prestar atenção na letra dela. Olha o ímpio profetizando por justo. O mundo é um moinho. Para de viver o estado anárquico com o Pai, porque vai triturar você, vai acabar com você. Aí eu fiz uma sopa na minha pregação hoje de testemunhos verídicos de famílias preciosas. Aí um lá, ele é supervisor do distribuidor de alimentos, gerente e parceiro e sócio. A distribuidora faturava 160 mil reais, hoje fatura 4 milhões por mês. Ele continua crente. Só que tem um problema: eles são distribuidores da batata Mac. Aí a briga do Brasil com a Argentina agora, os caminhões estão tudo parados na fronteira lá agora, eles estão desesperados. Travou tudo lá. Ele está orando para desbloquear esse caminhão, porque 42 milhões de faturamento estão deixando de entrar na empresa. Agora está quebrando lá tudo. Por causa de uma lei federal argentina. Então, eu disse: meu amigo, Salmo 37, confia no Senhor e espero nele, se ele não fizer, ninguém mais faz. Não adianta eu querer viver sonhos mesquinhos longe de Deus e achar que eu vou acontecer no planeta, e achar que eu vou fazer, que eu vou arrebentar. Eu já, quando vejo gente assim, eu digo: mais um ao clube. Não leu Ageu, não leu Zacarias, não leu Malaquias, não conhece a Bíblia, não conhece a história
já estavam com vida estabelecida em Babilônia e preferiram ficar lá e disseram: se vocês quiserem, vão, restabelece o Estado, a gente investe financeiramente lá, mas a gente não vai voltar mais. Então voltaram para o povo. Chegou lá, era inimigos da circunvizinhança de Israel, com inveja, querendo se levantar de forma bélica contra Israel. Faltava comida, as casas não estavam prontas, já tinham sido destruídas, o Estado de Israel tinha sido destruído. A agricultura familiar era a única opção, praticamente. E eles tinham levantado para construir o templo, e era muita despesa e dificuldades para construir o templo. E o templo de Salomão tinha sido muito suntuoso, e eles desistiram, dizendo: olha, quando esse negócio ficar pronto, vai ser tão mesquinho em relação àquilo que Salomão fez para Deus, que não vale nem a pena. Eles desistiram. Os homens usaram o exército do templo, cada um foi para sua casa construir a sua agricultura familiar. Aí Deus manda dizendo o seguinte: ó, a profecia era: ô Ageu, você vai lá e diz, assim diz o Senhor, já é tempo de vocês morarem nas suas casas bem aplainadas, bem edificadas, enquanto a casa do Senhor fica vazia. Aí ele continua a profecia dizendo assim diz o Senhor, vocês vão semear muito, colher pouco, vão comer, mas não vão se fartar, vão beber, mas não vão se saciar, vão vestir, mas ninguém vai se aquecer, e o que receber salário, receberá um saco furado. Subir, trazer madeira, edificai a casa do Senhor, para que dela eu me agrade e eu serei glorificado. Você fala: pastor, peraí, já sei o que o senhor está pregando aí. O senhor está pregando que é para me parar de investir na minha casa e construir aqui a igreja. Meu querido, não se preocupe. O templo no Novo Testamento somos nós. Então essa profecia, ela vem para mim e para você edificar um altar dentro de você. Isso aqui, ó, é secundário, tijolos, tintas. E se você parar de construir sua casa para vir construir a igreja aqui, eu vou repreender você, porque entre essa igreja aqui, ó, e a sua casa, primeiro a sua casa. Essa igreja tem templo físico aqui, ó. Agora, o templo que Deus está se referindo para a nossa geração é o templo do Novo Testamento. Então Deus em nós. A construção de Deus em nós é mais importante do que a construção do projeto de vida. O que é que está levando as pessoas a abandonarem o crescimento em Deus? Primeiro lugar, dificuldades. Judeus chegaram a encontrar dificuldade. Todos nós aqui passamos dificuldades sérias para sobreviver. Então as pessoas estão dizendo: olha, entre esse negócio de crescer em Deus e investir na vida, eu vou investir na vida. Segundo, muitas pessoas, e esse ponto aí eu parei para refletir, talvez seja o mais sério, um dia estiveram em templos, vivendo, crescendo espiritualmente, e hoje fraquíssimos na fé. E quando eles olham, dizendo: olha, no tempo passado eu buscava Deus, hoje eu não tenho mais gás para isso. E aí vai o desanima, porque é uma questão de eu fazer comparação do meu tempo de hoje com o tempo passado, enquanto a Bíblia diz assim: não considere o passado, este é o dia que o Senhor fez, celebre hoje o Senhor na sua vida. Se no passado eu fui uma bênção e você foi uma bênção, a Bíblia diz: não olhe para isso, celebre hoje o Senhor na sua vida. Então, é essa questão. A terceira questão: viver em comunidade. O que eu ganho com isso? Essa era a pergunta dos judeus. Eu mal tenho na agricultura familiar e eu ainda vou ter que viver em comunidade. Talvez eu ache mais necessitado que eu vou ter que dividir. Então eu vou me recluir em casa. Hoje é a mesma questão. O mundo, a política, a sociopolítica tem muito pouco para produzir para você.
Então está cada um defendendo o seu lugar de fé. Só que isso é política do mundo, não é política de Deus. Deus falou agora que vai secar. E vai secar porque eu não vou abençoar. Eu não vou abençoar. Você vai, essa é a sua opção de vida? Pois eu não vou te abençoar. E eu não vou abençoar por quê? Porque não é a minha política. A política de Deus é comunidade sacerdotal. Já explico o que é isso. A política de Deus é comunidade sacerdotal. Não é que eu, principal, falo, olha Deus, você vem comigo e eu quero ser grande sobre a terra, eu quero prosperar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Deus falou, filha, esse é o seu projeto. O meu projeto é que você viva uma comunidade sacerdotal. E aí você vai ver Deus nessa profecia. Vamos achar, e eu estou pregando aqui especialmente para quem é guloso para prosperar. Porque o cristão ele é dado, porque o reino dele não está nem aí para esse planeta aqui. Ele sabe que há uma outra dimensão que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas para quem é guloso para fazer acontecer, o recado de Deus é para um Israel gulosa que quer ver o projeto de vida acontecer rápido. Aí vem os recadinhos do Senhor para essa Israel. Primeiro recadinho, ele levanta um governador e um sumo sacerdote. Porque não adianta entrar no estado anárquico cívico. Estado anárquico cívico, o que é? Eu vou deixar de ser cidadão e vou marchar contra. Eu vou buscar o meu opinião. Não funciona, o cristão. Nós, desculpa eu dizer, somos levantados para ser gentlemen, cordiais, pacificadores, obedientes da nação, gentlemen. O cristão, ele não é politicamente anárquico, ele não compra briga de anarquia. O cristão só é anárquico contra o sofrimento humano. Tem um filme que eu quero aconselhar você assistir, chama-se Redenção. O cara era drogado, se converte e vai, aí vê a história de um ditador africano que está matando os pais para aliciar os filhos e resolve libertar essas crianças lá. Ele é anárquico contra o poder político da arma para libertar a gente. Mas não estava anárquico para levantar minha casa. Deus está fora e eu tenho que estar fora. Nós somos gentlemen. Segundo, ele fala para o governador e fala para o sumo sacerdote. O sumo sacerdote que vai estabelecer a orientação espiritual. Então assim, não há espaço na Bíblia para me deixar de ser espiritual, buscar intimidade com Deus para prosperar. Não, eu vou encostar um pouquinho a minha fé, trabalhar, Deus falou, vai secar. Mas vai secar por quê, Senhor? Trabalho não é digno e todo trabalho é proveito. Vai secar porque o estado espiritual é mais importante do que o estado de trabalho. Aí ele fala do estado de cidadania, do estado de espiritualidade, e ele vem restaurando a partir daí. E o tempo é para que isso acontecesse em comunidade. Aí você fala, pastor, agora eu entrei no conflito, o senhor está pregando sobre a alma do homem e agora o senhor fala de comunidade. É porque essa decisão de viver de comunidade, não adianta nada a gente se reunir aqui, tem que começar aqui. Eu querer ou não querer. Eu querer ser comunidade com você ou não querer. E mesmo estando aqui no templo, participando de alguma forma, você pode não querer viver em comunidade. Porque isso é questão de decisão da alma. Isso é questão de decisão íntima do ser. Você fala, peraí, eu sou comunidade, eu contribuo na cesta básica, eu dou meu dízimo, mas você por dentro, você não se envolve, não quer se envolver com gente. Você quer viver a tua vida e pronto. E eu digo amar pessoas, cuidar de pessoas. Você mexe com dinheiro, mexe com valor, mas na hora de pessoas você tem dificuldade.
E na hora de deixar alguém lhe orientar, você tem dificuldade. Porque a vida em comunidade ela é orientada pelo sacerdócio. E todos seguem muitas mesmas diretrizes. Tem gente que não quer. Fala, olha, eu dou meu dízimo, eu participo dessa. Mas não se meta na minha vida, não. Aí Deus fala assim, ó, diga lá que eu não vou abençoar. Ah, mas eu estou ganhando muito, eu ganhava 1.000, hoje eu ganho 10 mil. Esse meu amigo lá ganhava 160 mil, hoje eu ganho 4 milhões. E de repente ele se viu numa crise gigantesca, porque isso não depende de valor. E hoje, aí retornou um monte de coisa, ele voltou ao zero, para buscar os valores iniciais do discipular, para reviver, para reconstruir. Está lá, rezando a missa do arrependimento, do ir para a igreja, do viver comunidade, porque ele disse para mim, foi eu que disse para ele, pastor, eu me arrependei desse negócio de ó. Estava lá em cima, retornou tudo. A mulher dele saiu de casa, foi embora. Largou ele. Ah, você quer essa vida aí? Estou fora, abandonou ele. Foi embora, mulher. Ele enlouqueceu, largou a empresa, largou o escritório e foi atrás da mulher, viajou atrás da mulher, a empresa detonou tudo. Foi loucura. Aí hoje eles estão juntos, se amando, começando do zero. Ele falou, estou começando tudo do zero. 20 anos de crente. E arrebentou tudo. Eu estava ganhando 4 milhões de empresa. A empresa está ganhando 4 milhões por mês. Arrebentou todas as estruturas. E eles estão numa igreja pequenininha, começando tudo do zero, se amando, amando os filhos, indo para o culto, indo para a oração. Falei, cara, você conhece o livro de Ageu? Leia lá que você vai entender o que aconteceu com você. Eu sou o Senhor que estou fora do teu projeto. Esse é o teu projeto, não é o meu projeto. O meu projeto é que Israel siga um plano sacerdotal. Porque o projeto de Deus é levar você para o céu, não é de enriquecer na terra. Salvar a gente. E fazer você um instrumento de salvação. Em Jerusalém, Judéia, Samaria, nos confins da terra. E aí eu conversando com a esposa desse rapaz, e um dia para mim ele dava o testemunho dele. Ela falou assim, pastor, ele estava louco. Trabalho. Enlouqueceu, não me enlouqueceu com o trabalho. A empresa cresceu. O amor foi embora. Deus apostava suas fichas na restauração do templo, para restabelecer os valores religiosos, restabelecer a autoridade civil, cada um está fazendo o que queria na sua casa, e Deus estava apostando as fichas na restauração espiritual para restaurar a nação. Quero fazer uma reflexão com você, hoje eu vou encerrar mais cedo por causa da Santa Ceia. O templo do Velho Testamento era prédio. O templo do Novo Testamento é minha vida e a sua. Correto? Errado. Errado. A Bíblia diz, pastor Luiz Costa, que nós somos o templo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Habita em nós. E aí, é por isso que inclusive eu não posso me deitar com meretrizes, porque o templo de Deus não se deita com meretrizes. Mas tem outros textos que falam assim, ó, quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. O templo de Deus são valores. Vou lhe provar o que eu estou pregando aqui. Ainda bem que está sendo gravado isso aí, gente. Depois você escute esse DVD com calma, você vai entender o que eu estou tentando te ensinar. Tu já chegou numa igreja grande, bonita, tudo no granito, banda tocando, coral, aí você se envolve na igreja. Aí você começa a conviver dentro da igreja e você vai ver que os valores que os caras vivem não tem nada a ver com a vida. E aquele mundo ali começa a desmoronar.
valores que eles defendem não são de cristãos. Vou sair fora desse negócio aqui. É uma mega igreja, uma pequena igreja. Isso pode acontecer numa igrejinha com 10 ou numa igrejinha com 30 mil pessoas. Uma igreja grande com 30 mil. Entra na igreja, começa a congregar na igreja, e o que vai fazer diferença são os valores que você vê na vida do pessoal, na vida dos obreiros, na vida dos casais. Você fala, ó, aqui tem Cristo, esses caras vivem o Evangelho, ou aqui não tem Cristo, porque esses caras não vivem o Evangelho. Pois o templo do Novo Testamento é igual. Não é o fato do Espírito Santo habitar em você, porque você pode dizer que tem o Espírito Santo, e a tua mulher fala assim, não vejo nada de crente nesse cara. Ou teu filho virar para você e falar assim, eu não vejo nada de crente nesse cara. Os valores que ele defende não tem nada a ver. E essa igreja aí ruiu. Esse templozinho de carregar o Espírito Santo aí, isso é balela. Porque o templo, ele é constituído. Se tem valores, se tem adoração, ou se não tem valores, não tem adoração. O templo não é constituído por presença. Porque quando tinha valores, a glória de Deus invadiu o templo. Quando os valores terminaram, a glória de Deus saiu do templo. Porque a glória de Deus está, ou deixa de estar, de acordo com os valores que estão dentro do templo. E eu quero perguntar para você o seguinte: o que você tem defendido? É de Deus ou da carne? Você acha mesmo que é templo do Espírito só pelo fato do Espírito Santo te visitar? Ou morar em você? Ou pelos valores que você defende? Aí vem assim, ó, o Espírito habita dentro de nós, mas quando ouvirdes a orientação do Espírito, pare de endurecer o seu coração. Como fez lá em nação, e meio do ano, que Deus ia mandar uma justiça lá e matar um monte de gente, porque eles foram contenciosos, era contenda lá, séria. E a Bíblia ainda fala aqui, ó, semelhante a maçã em meio do ano, não endureça o seu coração quando você ouvir a orientação do Senhor. Isso aqui pode parecer uma... Pastor, você está pregando isso para mim? Quando eu sair ali, eu vou ter tanta dificuldade, eu vou continuar defendendo as mesmas coisas que eu defendo. Lá. Mas se um dia Deus não estiver abençoando, você sabe por quê? Porque você preferiu o egoísmo, você preferiu não viver em comunidade, você preferiu plantar só na sua horta, você deixou de se importar com pessoas, você deixou de amar o rei. O sacerdócio para você não tem significado nenhum, e os valores de Deus muito menos. É o que o seu coração manda que você gosta de fazer. Deus falou assim, ó, vai secar tudo em Israel, se for nessa lei. Então, para concluir, eu quero dizer para você o seguinte: não é o tempo, e se você der um tijolo a mais ou menos para cá, isso não vai somar muito na tua salvação e na sua vida. Não é o tempo, como muitos acham, eu tenho o Filho do Senhor. Bom, mas é que tipo de igreja eu carrego dentro de mim? Os valores que eu defendo, as coisas que eu aposto, se isso tem a ver com o sacerdócio, isso tem a ver com a vida sacerdotal e com a vida cívica honrosa. Quanta gente você conhece que sociopoliticamente é uma vergonha para o Evangelho? Quantas vezes você ouviu a seguinte história: crente, eles dizem que são salvos. Eu tenho um vizinho que é evangélico, ele é horrível, ele mente, ele é falso, ele não tem caráter, não tem palavra. Quantas vezes? Então é o estado cívico, é o estado sacerdotal e o estado de coletividade dentro da visão do Senhor que faz a diferença na sua família e na minha família. O resto é marchar contra a correnteza, é terra seca. Deixa eu te dar uma notícia: eu saí de férias aí e comecei a ler histórias da minha vida, meditar.
Eu vi uma surpresa. No colegiado pastoral, eu encontrei todo tipo de pastores. Todo tipo de pastores eu encontrei. Gente dada, gente missionária, gente egoísta, gente avarenta, gente que dava uma mão para tirar com 3 mãos. Encontrei todo tipo de pastor. Convivi com. Estou falando de pastor para você pegar a realidade para crente. Falar logo do meu quintal, que é melhor. Todos os avarentos, egoístas, mesquinhos, estão sem ministério, sem família e pobres, se arrebentados. Eu fui contando nos dedos. Que rumo tomou o fulano? Ixi, está separado da mulher, largou o ministério da pobre. E o Beltrano? Ixi, arrebentou com a família, largou o ministério e está lascado. Contei uns 5. Gente que andou conosco ministerialmente, mas era mesquinho, gente medíocre, gente que só pensava que queria o ministério para tirar lucro, queria o ministério, salário de pastor, aquelas baboseiras. Isso é maior baboseira. Maior baboseira. Esses pastores estão com salário muito alto aí, vão tudo se lascar. As ovelhas passando dificuldade. Isso é maior de olho no salário, no cargo, no bispado, no chefia de campo. Todo mundo se acabou na estrada, nem pastoreando estão mais. Abandonaram a família, estão sem ministério, arrebentados com as famílias. Sabe por quê? Porque Deus, Ele avalia os valores do tempo. E hoje, pior ainda, é os valores do tempo do meu coração, do seu coração. A banda vai tocar, meu amigo, com o que você carrega dentro. Tem nada a ver essa forma aqui, ó. Se você aqui tem uma casa religiosa, contribui, e todo mundo te acha uma bênção, Deus olha para você e fala, esse cara aqui não tem nada a ver. Ele é um... tinha judeu que queria voltar para a Babilônia. Ele lá na Babilônia era o reino lá, do chefe lá, da Nabucodonosor. Mas pelo menos eu ganhava dinheiro. E aqui o campo está bem seco. E aí o pessoal desejou voltar para o cativeiro, porque Deus colocou eles para ensinar eles a serem adoradores. Os caras desejavam voltar para lá. Melhor na Babilônia, pelo menos na Babilônia eu ganho dinheiro. Eu ganho a minha alma para Nabucodonosor, mas lá eu ganho grana. Porque dinheiro canta mais alto para muitos evangélicos. Os valores se lixam, Paulo. Então Deus, Ele tem um tempo muito mais do que presença, mas é os afãs, aquilo que você defende, aquilo que você vê. Por isso que eu defendo família, não bens. Tem família aqui na igreja que deve ter um salário mínimo, mas se o cara decidir ser uma bênção, ele consegue. E pode ter família que ganha 10 salários mínimos, e ele pode conseguir estragar a família dele todinha, porque ele não é bênção para a família. E a própria família diz, não é? Ele conhece que não. Porque não tem nada a ver com dinheiro, com status, aqui era coletividade. Eu gosto de Deus, que a profecia chega, sabe para quem? Para Israel. Negro, pobre, branco, baixinho, o que ganha um salário, o que ganha 2 salários, o que tem um carro. A profecia é para Israel, meu amigo, não nega ninguém aqui. É para mim, que sou Israel, e para você. Conserte os valores da sua alma para eu poder te abençoar. Não está andando, eu estou assim porque o negócio não está andando, eu tenho que fazer. Conserte os valores da sua adoração para poder te abençoar. Não, mas é porque eu tenho contas a pagar, Deus vai me entender. Conserte, porque vai ser capaz. A vinha não dará fruto, porque o orvalho vai secar. Eu sou o dono do orvalho, assim diz o Senhor. Então, essa é a profecia que eu tenho hoje para mim e para você. Para que você desista desse negócio que está correndo atrás de um sonho individual aí e comece logo a buscar o Senhor o mais cedo que você puder. Essa é a profecia que eu tenho para mim e para você. Fique em pé, vamos fazer uma oração. Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça. Você fala, pastor,
sem saber, chegando de viagem, essa pregação foi para mim. Comece a pedir perdão a Deus aí no seu lugar. Ninguém vai expor você, não vai te chamar na frente. Entregue a sua vida e o seu lar ao Senhor hoje. Dizendo: Senhor, eu vou restaurar o sacerdócio da minha casa. Eu vou restaurar o sacerdócio da minha família. Eu vou parar de olhar na internet e me empolgar e mergulhar em valores. Tira uma canção, César, é claro. Coloca a sua vida. Se você tem ferido a tua esposa ou teu marido, peça perdão hoje à noite ainda. Você tem sido duro demais com seus familiares, peça perdão. Ah, mas eu estou assim por causa do trabalho. Peça perdão. Gente, vai ter trabalho, vai ter dinheiro. Viver em comunidade é precioso. E faça isso também em comunidade. Se você tem andado distante de irmãos, tem estado preocupado só com a tua realidade, hoje à noite peça perdão. Um belo dia nós vamos estar pregando, ou vivendo, ou trabalhando. E Jesus vai voltar. E esse estágio terrestre cessará. E você não vai ter a oportunidade de fazer mais nada. Só prestar conta mesmo. Deus, em nome de Jesus, assim como Israel ouviu a profecia de Ageu e politicamente e sacerdotemente foi restaurado, hoje à noite eu quero te pedir isso, que tu venhas hoje falar a maridos e esposas que estão aqui, retirando toda a avareza, todo individualismo, todo materialismo e colocando no Senhor numa visão sacerdotal. Que os valores de Cristo em nós sejam o templo restaurado, edificado, que vão trazer beleza para a nossa vida. E a glória da segunda casa seja maior do que a primeira. Que quando a tua glória invadir o nosso lar, Senhor, possa trazer bênção. Possa trazer bênção, Pai, em nome de Jesus. Começa a derramar aqui o Espírito Santo hoje nos pais, nos sacerdotes de família. Começa a derramar o Espírito Santo nas fiéis cooperadoras, que são as esposas. E comece a derramar o Espírito Santo nos filhos, para que não seja como a filha do Cartola, que decidiu partir para se aventurar no mundo rachando com a própria família e virou poesia de tragédia na canção brasileira. Pai, coloca no nosso coração amor a Deus, coloca no nosso coração amor a pai e mãe e amor à obra de Deus, para que nós possamos velar por pessoas, velar por famílias, possamos prosseguir firmes nesta carreira que nos foi proposta, cujo prêmio é Cristo Jesus no trono da sua glória, onde nós conviveremos com Ele para sempre. Abençoa, Senhor. Começa a derramar aqui o Espírito Santo. Se alguém aqui que ainda não se entregou a Jesus, você pode fazê-lo agora, colocando as suas mãos para cima. E eu vou orar para que o Espírito Santo te salve e venha morar no seu lar e no seu coração já. Levante as mãos, você fala: pastor, eu quero aceitar Jesus. Eu quero que Jesus entre na minha vida, entre na minha casa, entre na minha família. Eu quero entrar nisso que o Senhor pregou aí, uma vida de bênção, onde Deus diz assim: eu vou abençoar, eu vou fazer chover na tua obra. Levante as mãos que eu quero orar. Você que está precisando muito também de um milagre do Senhor, você tem feito a coisa certa, valorizado o Senhor, está passando por um momento difícil, levante as suas mãos que eu também quero orar por você. Que Deus derrama um milagre naquele que o busca, naquele que o honra, naquele que o clama. Está na palavra isso. Pode levantar a mão. Levanta a mão e fala: pastor, eu estou precisando de um milagre. E eu tenho servido ao Senhor com alegria, mas eu estou precisando de um milagre. Levante a sua mão. A Bíblia diz: confia no Senhor. Espera no Senhor. Espera nele. E o Senhor concederá os desejos do teu coração. Você não crê nisso, não? Salmo 37. Salmo 65 também diz que o Senhor trará alegria, trará bênção para o lar daquele que Ele separa para abençoar, porque viu nele os valores sacerdotais. Comece a pedir. Se você não tem sido uma bênção para a sua família, peça perdão agora. Fala: Deus, hoje eu quero restaurar. Eu quero restaurar com a minha família, eu quero ser um sacerdote.
quero defender o sacerdócio na minha casa. Deus, olha para os corações aqui hoje. Olha para os valores que nós defendemos aqui hoje. Cada um de nós aqui, pai, mãe, filhos. E ó Deus, derrama a tua glória nos corações que tu quiseres derramar. Derrama a tua virtude nos corações que tu quiseres derramar. Começa a quebrar cadeia. Gente que viu televisão, que leu notícia e que deixou essa questão de sacerdócio para correr atrás de um sonho individual. Que seja cessado esse plano agora, para que tu possas voltar a abençoar esse lugar, no nome de Jesus. Faz isso, só tu pode fazer isso. E que o Espírito Santo passe pela igreja agora, sondando lares, casamentos, vidas, corações, tocando vidas, curando relacionamentos, retomando as prioridades, como ele fez lá em Ageu. Deus fala que Israel está perdendo o rumo. Se ele falou com você hoje é para organizar a tua vida, querido. Deixe toda a igreja orando. Deus, se alguém necessita de milagre, tu és o Senhor do milagre. Visita hoje à noite aqui, quebra a cadeia, quebra a enfermidade, quebra a dificuldade. Quero orar pela mãe da Ângela, Senhor. Ó Deus, derrama-lhe o Espírito Santo, trazer tranquilidade no coração da Ângela e cura a mãe dela, a sogra do Marcos. Visita, Senhor, aquela família também. Visita em todas as lutas que eles estão passando. Esse casal novo que está aqui hoje à noite, que eles possam ser abençoados, Senhor. Ó Deus, tu és um grande Deus. E nós queremos chamar cada vez mais. E mesmo no meu coração também, como pastor, às vezes é tentado assim cuidar do individualismo. Senhor, me perdoa. Me faz ter uma visão do sacerdócio coletivo, de amar pessoas, de doar para pessoas, casais, de vida, de jovens. Faz isso. Levanta os jovens dessa igreja a amar pessoas, Senhor. Está faltando isso acontecer na Kairos. Os jovens possam se levantar para amar outros jovens, orientá-los, discipulá-los e agregá-los. Faz isso, Deus. Hoje à noite manda uma profecia a alguns corações aqui e levanta jovens preciosos para serem uma bênção nas tuas mãos. Nós oramos assim e nós clamamos. Quero chamar o Robson e você aqui para me ajudar a nascer, e o Ivan também. Se eu amo a mensagem da cruz, deve morrer pelo amor.